Olá, amigo da Novo Tempo, o programa Lições da Bíblia está começando e é sempre bom poder conversar com você, vocês em casa, ou quem sabe você está assistindo, não no horário de exibição do programa, mas quem sabe pelo aplicativo NT Play ou no site da Novo Tempo, não importa. A forma como você está acompanhando a nossa programação e o nosso conteúdo aqui no programa Lições da Bíblia, o mais importante é estarmos juntos ao estudarmos a Palavra de Deus e crescermos no plano e na vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no programa, nesta temporada, nós estudamos ao longo de 12 semanas o tema do Apocalipse. E esta é a última, a 13ª semana. Chegamos ao final de uma longa jornada, aprendemos muita coisa, entendemos alguns princípios importantes do livro do Apocalipse, mas eu creio que talvez o maior benefício foi termos entendido que é possível você interpretar as profecias com relação ao futuro com base na própria Palavra de Deus, com base em princípios de interpretação seguros que a própria Bíblia nos dá. A gente ficou feliz, então, de termos esses encontros todos, nós ficamos felizes, esses encontros todos ao longo dessas semanas e hoje chegando ao último tema dessa temporada sobre o Apocalipse. Os dois amigos pastores que estiveram na semana passada retornam ao programa nessa semana e é uma alegria muito grande receber mais uma vez o professor Vanderlei Dornelles, professor obrigado. Da Faculdade de Teologia do NASP e também escritor de alguns livros. Nós já falamos na semana passada, 2 deles envolvendo o Apocalipse. Você tem outras coisas escritas, artigos, eu sei que você é muito acadêmico, muito dedicado. E é uma alegria muito grande aí recebê-lo mais uma vez, viu, professor Dornelles? Ok, é um prazer. Pastor Jean Paiva já esteve com a gente na semana passada, alegria recebê-lo. Pastor Jean Paiva trabalha com a área missionária da igreja, a área do estudo desse manual, não é, pastor Jean? Exato. Ali na região de Campinas, que nós conhecemos como o escritório da Associação Paulista Central, que é um dos escritórios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também trabalha com missão urbana, você falou na semana passada, né? Falei. Pastor Jean, muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Tá bom? Amigos, vamos começar então o programa com uma palavra de oração. Professor Vanderlei, pode orar para nós, por favor? Oremos. Nosso bondoso e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio do estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a entendê-la sob o discernimento do Espírito e que possamos também viver segundo a mesma. Amém. E que ela possa nos encher de esperança e da convicção do breve estabelecimento do Teu reino nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos mais uma vez ouvir o pastor Ranko Stefanovic, o autor do nosso Manual de Estudos, que vai falar pela última vez nessa temporada sobre o Apocalipse. Vamos acompanhar. Finalmente, estamos na última sessão do livro de Apocalipse. O livro finaliza descrevendo a nova terra, descrevendo como, de fato, Deus restaurará o planeta Terra à sua condição original, como foi no princípio, quando Ele criou a Terra e colocou um casal humano no Jardim do Éden. Infelizmente, o pecado entrou e acabou com o plano original de Deus. O livro de Apocalipse nos conta que com a segunda vinda de Cristo, o planeta Terra será restaurado. No entanto, de acordo com o livro de Apocalipse, entre a segunda vinda de Cristo e a restauração do planeta Terra, haverá o que chamamos de o milênio, ou 1000 anos. De acordo com o livro, no milênio, o povo de Deus estará no lugar celestial. E estaremos ali julgando. A pergunta é, julgando a quem? Todos os dias julgaremos várias coisas, mas também teremos que julgar a Deus. Preciso lembrar cada um de vocês o quanto de coisas misteriosas acontecem em nossas vidas.
Existem tantas coisas que ocorrem conosco e tantas vezes em nossas orações pedimos a Deus para nos dar uma resposta. Senhor, por que tudo isso acontece comigo? Sim, muitas coisas em nossas vidas estão cheias e rodeadas de mistério. E lá no céu deveremos receber as respostas. De acordo com o livro de Apocalipse, enquanto o povo de Deus estiver no lugar celestial, finalmente seremos capazes de olhar pelos registros celestiais e ver que várias coisas que consideramos um dia más para nós, muitas coisas que nos rodearam de mistério, foram, na verdade, coisas boas. Todos aqueles segredos e mistérios serão finalmente revelados. Sim, no final do milênio, e antes que Deus nos leve para o seu reino, que Ele irá criar aqui, na nova terra, receberemos respostas para todas as nossas perguntas que tivemos durante toda a nossa vida. E esta é a conclusão para os nossos estudos no livro de Apocalipse. Eu sei que cada um de vocês que está assistindo este programa tem muitas perguntas a se fazer nesta vida, e a maioria delas começa com o porquê de tudo isso acontecer comigo. Eu os convido a serem fiéis a Deus. Muito em breve, Jesus voltará. Mas antes, Deus nos levará para a vida eterna, naquele lugar celestial. Teremos a oportunidade de receber todas as respostas para aquelas perguntas difíceis que tivemos a vida inteira e que às vezes até arruinaram a nossa relação com Deus. No fim do milênio, quando recebermos todas as respostas, nossa confiança em Deus estará fortificada. E entenderemos que Deus foi justo e com justiça cuidou de seus filhos. Sim, é com isso, com completa confiança em Deus, que herdaremos a eternidade e viveremos juntos, uns com os outros e com Jesus Cristo, na nova terra, por toda a eternidade. Com essa introdução do pastor Ranko Stefanovic, vamos dar seguimento então ao estudo do Apocalipse, um tema extraordinário para fechar com chave de ouro o estudo do Apocalipse. Faço novas todas as coisas. Interessante aqui o pastor Jean, que bem na introdução do nosso manual vem assim um detalhe interessante, a destruição ali de Babilônia, né? Aquele sistema político, religioso, corrompido, promove uma má notícia, mas também promove uma boa notícia de que Deus pode fazer novas todas as coisas. Como você vê isso? Pastor, essa aqui é a boa nova, não é? Porque em meio a um caos, Deus ele utiliza o fogo para destruir o planeta, é o mesmo fogo que restaura. Então Deus vai fazer novas todas as coisas. E a palavra nova aqui no original é novo de qualidade. Então aquele novo Éden que foi perdido, nós vamos tê-lo novamente. Então novas casas, novas ruas, é tudo novo. Deus vai fazer exatamente tudo novo. Então esse tudo novo, dentro desse tudo novo, está também a questão de a gente ter novos reencontros, né? Você reencontrar pessoas que já partiram pela morte, você ter um governo onde Deus agora é o centro, você vê Deus habitando no meio do povo, a gente podendo ter acesso a Deus, porque com o pecado a gente não teve mais condição de falar com Deus face a face. Então, com a presença de Deus, com a ausência do pecado, a aniquilação do pecado do maligno, agora a gente vai ter contato com o Senhor face a face. Então, esse tudo novo quer dizer que o pecado nunca mais. Ficou para trás o pecado, a dor, a morte, tudo isso aí. Exatamente. E, pastor Dornelles, também a sua visão aqui sobre esse tema, faço novas todas as coisas,
para fecharmos o nosso trimestre de estudos com chave de ouro? É muito bom perceber esse dado, né, do Apocalipse, de que Deus faz novas todas as coisas, e esse fazer novo é à luz do que Ele tinha feito na criação original. Então, o que Ele vai fazer é restaurar a condição de perfeição, de estabilidade, de ordem, né? De vitalidade da primeira criação. Porque o novo céu e nova terra não são coisas feitas do zero, não é uma criação ex nihilo, né? Ou do nada. E as pessoas que estiverem lá também não serão novas no sentido de terem nascido naquele momento. Elas terão uma continuidade lá da vida que tiveram aqui, da vida que começaram aqui. O novo céu e nova terra serão uma restauração, né, do céu e terra que Deus criou a princípio. Então é muito importante ter isso em mente, porque nós temos uma identidade, né? Temos uma memória, e isso não será tirado de nós. O povo de Deus continuará sua jornada, sua experiência, né, sua identidade, sua memória no novo céu e nova terra. Então esta expressão, faço novas todas as coisas, é novo, como disse o pastor Jean, no sentido de ser uma restauração. Interessante, né? Quando a gente pega essa linha, né, essa visão geral da Bíblia, a gente consegue ter essa compreensão, né? Lá no Éden, houve a queda depois, a restauração, a redenção em Cristo, aí o Apocalipse falando o que ia acontecer antes da volta de Jesus. É um cronograma bastante completo para uma história bonita que virou trágica e vai ser linda de novo, né? É uma coisa realmente que nos chama a atenção. É verdade, pastor. Você vê, por exemplo, o primeiro capítulo do Gênesis começa com Deus criando todas as coisas. E quando você pega os últimos capítulos do Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, no capítulo 21 já começa: e eis que faço novas todas as coisas, vi novo céu, né, versículo 1, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da ação divina, é Ele entregando para o ser humano aquilo que o ser humano perdeu por conta da entrada do pecado. Exatamente, exatamente. E aproveitando esse ponto, pastor Lazão, deixa eu fazer um destaque aqui para a questão da estrutura do Apocalipse, né? Isso já tem sido tratado ao longo do trimestre, mas é bom relembrar nesse momento aqui, ao final do livro, né? O Apocalipse está dividido em 7 conjuntos, de 7 elementos cada um. Então a gente está familiarizado, né, com a visão das igrejas, as 7 igrejas, depois os 7 selos, Apocalipse 4, 5, 6 e 7, né? Depois as 7 trombetas. Aí depois os capítulos 12, 13 e 14 temos lá 7 sinais, 7 grandes sinais. Depois temos as 7 pragas em Apocalipse 16, 15 e 16. Aí depois 7 juízos em Apocalipse 17, 18 e 19. Este é o conjunto, é o 6º conjunto, os 7 juízos ou execuções. Aí depois temos então as 7 grandes maravilhas, Apocalipse 21 e 22. Veja, não é casual que tenhamos 7 conjuntos de 7. Porque Deus trabalha no conjunto que diz respeito às igrejas, os selos, as trombetas, os sinais, as pragas e os juízos. Mas no 7º conjunto, capítulos 21 e 22, já não há mais trabalho a ser feito. Então Deus entra no descanso com a sua criação. De que isso nos faz lembrar? Da semana da criação. Deus trabalha também no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, e aí no 7º dia não há mais trabalho a fazer. Aí Deus entra no descanso, né? Em Gênesis capítulo 2, aí o sábado é o dia de descanso, e aí o novo céu e nova terra inaugura um novo sábado. Então o Apocalipse, ao fazer isto, quer trazer à nossa memória, à nossa mente, né, a estrutura da criação, da semana da criação, porque esta semana é a base, né, para a composição de todo o livro do Apocalipse. Então, assim como Deus deixou toda a sua criação em ordem, em perfeita ordem, no final do 6º dia, no final do 6º conjunto de visões do Apocalipse, ele deixa tudo em ordem novamente. E ele pode entrar, então, para o descanso, né, no novo céu e nova terra. O sábado e o Éden, em Gênesis, tem a característica de um santuário, um templo, né, de comunhão entre Deus e sua criação. E o 7º conjunto no Apocalipse, as visões da nova terra, novo céu e nova terra e nova Jerusalém, também tem esse aspecto do santuário, né? Daí vem a expressão, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele vai estar com eles, né? Então é comunhão irrestrita e completa de novo entre Deus e a sua criação restaurada, né? Olha só que interessante, hein? Que símbolo tem o número 7 na palavra de Deus e no Apocalipse, não é? Exato. Uma coisa extraordinária. É algo que você vê a intencionalidade de Deus mesmo
quando a gente se aprofunda no estudo do Apocalipse, a gente consegue perceber. Muito interessante essa estrutura, pastor Vanderlei, obrigado pela contribuição nesse sentido. Dentro do nosso manual de estudos, nós chegamos aqui aos temas finais aqui do Apocalipse. E um dos temas encantadores é aquilo que a gente acha aqui no Apocalipse, capítulo 19, falando da ceia das bodas do Cordeiro. Como vai ser essa ceia? Vai ser uma ceia de cunho comemorativo? Vai ser algo para se relembrar o sacrifício de Cristo? E o que se dará nessa ceia das bodas do Cordeiro, pastor Jean? Pastor, essa também é uma imagem tirada do mundo antigo, bíblico, não é? Uhum. Então, como é que funcionavam as ceias naquela época, as bodas assim de casamento? Então, o noivo, ele ia para a casa do pai da menina, ele pagava o dote para ter a moça, a moça diante dele, mas quando ele pagava o dote, ele não ficava com ela imediatamente. Ele a deixava na casa dos pais e ele voltava para a casa dele, mas aí o casamento já estava sacramentado. Mas por que ele voltava para a casa dos pais? Porque agora ele deveria preparar a casa que ele iria viver com essa noiva. Uhum. Quando ele preparava a casa aqui, quando a noiva se preparava lá, então eles se reuniam, ele voltava para a casa dos pais da menina e eles iam ter o momento da celebração do casamento, para depois eles viverem juntos. O que Cristo está dizendo aqui? Que fez exatamente a mesma coisa. Ele veio aqui e ele pagou o preço para ter todos nós com ele. Uhum. Voltou para a casa do Pai e prometeu preparar moradas para nós. É assim que diz João 14, 1-3. Exatamente. Então ele prometeu preparar moradas para nós. Nesse período de tempo, ele está chamando todas as pessoas. Porque quando Cristo veio aqui, Cristo também chamou as pessoas, mas muitos recusaram na época, mas o chamado não parou. Hoje nós estamos aqui pregando, o Novo Tempo prega, e chamando todas as pessoas para esse momento de bodas. Então, quando tudo isso terminar, quando o chamado terminar, esse é um momento também de juízo, se é que a gente pode dizer assim, onde muitos são chamados, mas poucos escolhidos, muitos eles não aceitam esse chamado, né? Quando isso tudo terminar, Cristo ele volta para ele nos reunir e nos levar para um novo céu e para uma nova terra. Então esse momento agora, para nós, é um momento especial, que é o momento de ouvir a voz do Senhor, é o momento de ouvir o chamado, para a gente ter um encontro eternamente com Ele assim que Ele voltar para nos buscar. Finalmente, Cristo casado com a sua noiva, né? A grande boda, né, Dornelles? É interessante da ceia, né, aqui, é que cear, além de ser uma coisa de muito prazer, né, porque uma boa comida é um dos maiores prazeres, né, para o ser humano. Mas ainda que seja boa a comida, comer sozinho não tem muita graça, né? Bom mesmo você comer com a família, com os amigos, com os parentes, né? Então a comida no mundo antigo tinha essa natureza, essa característica, né? Era um momento de celebração, de alegria e também um momento de pacto, de contrato, sabe? De se firmar relações, restaurar relações, né? Estabelecer relações novas. E a ceia no Apocalipse tem um aspecto ainda interessante que é Jesus ceia conosco primeiro e depois nós vamos cear com Ele, né? Isso ele diz na mensagem à igreja de Laodiceia. Veja, no capítulo 3, versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Então é interessante isso, de que Jesus está fora da casa e ele quer entrada, né? E aquele que ouve a sua voz e abre, Jesus vai cear com ele, ou seja, vai estabelecer uma relação com ele, aqui nessa terra. Então, na experiência de crer, de ser batizado, de caminhar com Cristo, né? Ele está ceando conosco. E daí ele fala, e aquele com quem eu cear aqui, né, vai cear comigo lá. Então, as bodas do Cordeiro com a sua noiva é o momento em que aqueles, né, que são representados pela noiva, os que abriram a porta para ele, né, terão então a alegria de poder serem recebidos, né, no banquete que ele oferece. E aí nós vamos cear com ele no seu reino. Né? Amém. Então isso significa que um pacto, né, uma relação estável, permanente, né, estará estabelecida entre Cristo e os seus. E como diz a palavra, nunca mais vai se levantar o mal
que esse casamento dure para sempre, não é? Nós vamos para o intervalo, amigos. Já já nós vamos voltar para estudar um tema que nós já estudamos um pouquinho, mas agora para colocar uma pedra final sobre ele. O Armagedon chega ao fim. Em 2 minutos estaremos de volta.